Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas benditos de Deus Pai. Começamos mais uma formação. Semana passada falamos da transfiguração do Senhor. Hoje vamos falar do poder extraordinário do sangue de Jesus. Peçamos a luz do Espírito Santo enquanto eu te convido. Conhece alguém que precisa conhecer a verdade que liberta, a palavra que cura, a força que sustenta e faz ir em frente sem temer a nada e a ninguém? Compartilhe essa nossa formação. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Renova as nossas forças, cura as nossas feridas, revela-nos hoje esta potência extraordinária que é o sangue preciosíssimo de Jesus, no qual nós somos abençoados, curados, libertados. Sangue, como nos ensina São Tomás, uma fonte natural de exorcismo, de cura e libertação. Vinde, Espírito Santo, abre a nossa mente, os nossos ouvidos, alarga o território da nossa vida missionária, amplia as estacas da nossa tenda, dilata o nosso coração. Continuamos sempre o nosso caminho à terra prometida. Hoje falamos do poder extraordinário do sangue de Jesus. Êxodo capítulo 12, versículo de 21 a 30. Moisés convocou todos os anciões de Israel e disse-lhes: Ide e escolhei um cordeiro por família e imolai a Páscoa. Depois disso, tomarei um feixe de esopo, enxopá-lo-eis no sangue que tiver na bacia, e aspergireis com esse sangue a vara e as duas umbrais da porta. Nenhum de vós transporá o limiar da sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar, ferir o Egito, vendo o sangue sobre a verga e sobre as duas ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis esse rito. E quando vossos filhos vos disserem: que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor que, ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Assim o fizeram pelo meio da noite. O Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria assentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se e fez um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Amados irmãos e irmãs, essa narrativa do livro do Êxodo, da 10ª praga que nos enche de espanto, a morte dos primogênitos, de homens e animais, e a proteção das casas marcadas pelo sangue do Cordeiro, nos impressiona, se pensarmos apenas no fato em si mesmo. Quantas vidas perdidas, mas a Sagrada Escritura deve ser sempre interpretada à luz de Cristo. Continua a ser para nós uma guia segura. As expressões de Hugo de São Vítor:
Toda a escritura divina constitui um único livro, e este único livro é Cristo. Fala de Cristo e encontra em Cristo a sua realização. Que palavra forte! Vê-se claramente como é a pessoa de Cristo, que dá unidade a todas as escrituras postas em relação com a única palavra. Cristo, amados filhos e filhas, nossa Páscoa foi imolado. São Paulo nos fala, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A imagem do Cordeiro imolado remete-nos à nossa pessoa, à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e a seu sacrifício por amor a cada um de nós. Foi por meio do seu preciosíssimo sangue que nos alcançou a libertação da morte e do pecado e a graça de podermos ter acesso a Deus e termos o nosso lugar no céu, pois sem efusão do sangue não há o perdão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Precisamos entender, a antiga promessa feita a Israel no Egito continua válida e podia ser reclamada em sentido mais alto por todos os que invocassem o sangue derramado na cruz. O preciosíssimo sangue de Jesus alcançou-nos o perdão. E como nós demoramos tanto assim para buscar a nossa conversão? Se apenas uma gota do sangue de Jesus seria suficiente para perdoar todos os pecados de todos os homens e mulheres de todos os tempos, o que dizer da tremenda paixão de Jesus? Olha que ato de amor. Assim nos ensina Santa Teresa d'Ávila. Ó almas redimidas pelo sangue de Jesus Cristo, entendei-vos e tende dó de vós mesmas. Como é possível que, estando essa verdade, não procurais tirar o piche desse cristal? Olhai que, se ainda se vos acaba, jamais tornarei a gozar dessa luz. Santa Teresa, uma grande doutora da Igreja. Precisa também cada um de nós entender, no dia de hoje, a grande graça que pedimos a nosso Senhor nesse tempo de tantas lutas, de tantas batalhas, de tantas tragédias, de mortes de crianças e de inocentes, devido ao desequilíbrio e o caos que se instala na humanidade. Pedimos a nosso Senhor nessa caminhada da terra da escravidão do pecado para a terra prometida. É a graça de uma autêntica e profunda, verdadeira conversão. Assim também nos ensina o Catecismo da Igreja. Quero, antes de entrar no Catecismo, orar por você agora. Ó sangue e água que jorrastes do peito de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Confio a minha vida, a missão ao poder de Deus. Confio a vida dos nossos benfeitores, de todos aqueles que são consagrados à missão ao poder de Deus. Confio a vida do Santo Padre o Papa, dos nossos bispos, sacerdotes, do povo de Deus que está conosco nesta formação. Confio a nossa família. Que o sangue de Cristo que lava e liberta, nos lave e nos liberte hoje, destruindo toda a maldição, livrando-nos de toda a calamidade, nos curando de todas as enfermidades. Entregue para o Senhor agora a tua dor e o teu sofrimento. Eu vejo a luz de Deus que entra na escuridão de muitas pessoas. Pessoas que eram prisioneiras, que tinham pecados habituais e através desses pecados se tornavam sempre limitados no agir, no fazer, no acontecer a graça de Deus. Deus está tocando sobre você agora. Receba essa libertação que vem de nosso Senhor. Muitas pessoas libertas da depressão, do pânico, outras pessoas libertas de problemas cardíacos,
homens sofrendo por causa da andropausa, mulheres por causa da menopausa. Deus está trazendo alívio na alma de pessoas que sofrem ainda consequências desta pandemia. Que o sangue de Cristo que lava e liberta, nos lave e liberte hoje de toda contaminação de alimento, de comida, de bebida, de remédios, medicamentos, tratamentos. Nos lave e nos liberte agora de toda contaminação de ambientes, de objetos e relacionamentos com pessoas aonde estivemos ou mantivemos contato com pessoas de outras seitas demoníacas. Que o Senhor nos dê a libertação. Irmãos, o Catecismo da Igreja diz assim: o coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus que reconduz nossos corações a Ele. Converter-nos, começar de novo. Você está disposto a isso? É descobrindo a grandeza do amor de Deus que nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. Veja como hoje é importante nos tornarmos revestidos desta couraça do sangue. O coração humano, diz o Catecismo da Igreja, converte-se olhando para aquele que foi transpassado por nossos pecados. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo, para compreender como é precioso a seu Pai, porque, derramado para nossa salvação, dispensou ao mundo inteiro a graça do arrependimento. Estamos arrependidos dos nossos pecados? Hoje, ao meditarmos sobre o sangue de Jesus, precisamos imaginar: se no Antigo Testamento as pessoas eram purificadas pelo sangue de animais, se o sangue de animais passado nas portas das casas evitava eles da morte, da escuridão, das trevas, do dia do castigo e da maldição, quanto mais hoje que nós temos o sangue de Cristo. Se o sangue de Cristo purifica, cura e liberta, por que nos afastamos com tanta facilidade do santo altar, do santo cálice eucarístico? Por que buscamos tantas bebidas para saciar a sede do nosso corpo e não procuramos a bebida das bebidas, que não só sacia a sede da alma, mas cura todas as feridas do corpo? Refletindo com você, nesta nossa formação, tenho dedicado algum momento da minha semana para meditar a paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos afirma Santo Agostinho na Beatitude. Precisamos estar aqui para entender que vale mais uma só lágrima derramada em recordação da paixão de Jesus do que uma peregrinação em Jerusalém e um ano de jejum a pão e água. Olha que coisa forte nos ensina Santo Agostinho. Outra pergunta: sei do poder de Cristo, porque não invoco mais este precioso sangue, pedindo pela minha conversão, pela conversão da minha família, pela conversão daquelas pessoas que tenho responsabilidade sobre elas. O sangue do Cordeiro protegeu as casas dos israelitas no Egito. Tenho clamado o sangue de Cristo para proteger a minha casa das investidas do inimigo? Duas coisas eu queria partilhar. No meu terço da misericórdia, todos os dias eu medito a Santa Via Sacra, antes de rezá-lo. E todos os dias, há muitos anos, Deus me deu a graça de criar um terço que eu dei o nome Exorcismo do Sangue de Jesus, que está no nosso livro Passos para uma Vida de Oração.
Quantos testemunhos de milagre pessoas têm trazido até nós. Comece a rezar o exorcismo do sangue de Jesus todos os dias. Temos o nosso livro, o Cerco de Jericó, que nele também tem o Cerco de Jericó de exorcismo do sangue do Cordeiro Santo. Um dos combates mais fortes de todos aqueles que eu faço. E quantas graças eu tenho encontrado e quantos testemunhos pessoas têm nos dado. Que Deus te abençoe com a parresia, que Deus te abençoe com o milagre. Nos encontramos todos os dias na Eucaristia. Compartilhe com pessoas essa nossa formação. Nos encontramos aqui a semana que vem. E se você puder, nos ajude baixando o nosso aplicativo e nele sendo um assinante mensal ou anual, participando dos nossos combates pelas redes sociais, conseguindo novos seguidores, adquirindo os nossos produtos no loja.ironespuldaro.com.br e também nos ajudando mensalmente ou como puder pelo doações.ironespuldaro.com.br. Se você quer agora fazer a sua doação, conquistar alguém para nos ajudar, tem o nosso Pix 4299-108-2740. Levante-se Deus Todo-Poderoso, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos e fujam da sua face todos que te odeiam. E que nesse dia que tratamos do sangue de Jesus, o sangue de Cristo que lava e liberta, te lave, te liberte, te dê a cura. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.